Sintonia. Apresentação: Wilton Cunha. O programa Sintonia está começando. O Setembro Amarelo é um mês que tem o objetivo de promover o debate sobre a depressão e o suicídio, buscando formas de encarar o assunto sem tabu e focando no autocuidado como forma de prevenção. É muito importante que falarmos sobre isto, pois ainda há muito preconceito em relação à depressão e também à saúde mental. Para conversar sobre este assunto, está comigo hoje aqui no Sintonia a nossa já conhecida psicóloga clínica com formação em psicodrama, Débora Pradier. Boa noite, Débora. Boa noite, meu querido. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Nos encontramos novamente, né? É verdade. Para falar de um Grato assunto prazer. Bastante importante, forte e bastante importante, né? De um impacto bem importante, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, né, e a importância que se tem de a gente ter esses espaços, né, que o amigo nos traz para podermos abordar, né, algo que não é simples, que é impactante, e a importância que tem, né, de podermos ter espaços como esses para abordar este tema, trazendo conhecimento. E é esse o nosso papel, que é a informação, né? Levar o conhecimento às coisas importantes. Ô, Débora, então, para começar o nosso assunto, eu te pergunto o seguinte: o que podemos falar sobre depressão e quais são os seus sintomas? Certo. A depressão, né, ela tem várias faces. Isso é importante a gente fixar, né, na nossa memória. Ela é a soma de diversos fatores. Ela não é uma única coisa só, né? Então, a gente partindo deste início, a gente vê que ela tem, então, vários sintomas. Ela não é uma única característica, ela é a soma de várias características que o indivíduo vai apresentando na sua forma de vida, né? E ela impacta 4 aspectos do corpo físico, né, da pessoa, do ser humano. Ela altera, então, o humor, ela altera os pensamentos, ela altera o físico e ela também altera as relações interpessoais. Então, é realmente um conjunto de fatores, né, que faz com que a gente tenha um diagnóstico de depressão. E existem vários tipos, né? Então, eu vou falar um pouquinho assim, no humor. A gente pode ver num adolescente, por exemplo, uma característica da depressão é a irritabilidade. E aí, vocês que nos assistem, e até o senhor pode estar já se perguntando, né? Ah, Débora, mas e a tristeza? Né? Não é um grande ponto, sim. A tristeza, sim. Mas a gente precisa entender que a tristeza faz parte da nossa vida. Ela é um sentimento, ela é uma emoção que faz parte. Então, a gente não pode atribuir a característica de tristeza a um quadro depressivo como centro, como geralmente as pessoas atribuem. Às vezes até dizem assim, eu estou deprê, porque aconteceu um fato, aconteceu um evento, uma situação que a pessoa ficou se sentindo triste. E a tristeza faz parte, como eu recém falei. A gente precisa entender que a causa, a queixa central da depressão é a falta de prazer, é a falta de vitalidade, é a falta de energia. Então, ela faz essa alteração do humor bem significativa
E já trazendo, né, para os pensamentos. Então, as características da pessoa que está em depressão têm relação com os pensamentos mais pessimistas, né, onde ela pensa que não é suficiente, que não é capaz, que não está conseguindo dar conta do recado, que aquilo que ela teria que fazer, ela nem tem mais vontade de fazer. Débora, desculpe interrompê-la, mas pode-se também atribuir aí uma questão social? Sim, sim. Eu acho que sim. neste momento, nesse contexto em que nós vivemos, sim. estamos vivendo, sim. eu acho que, porque seguido, é muito comum ver as pessoas dizer assim, olha, eu peguei uma depressão porque eu estou com uma depressão, mas da onde vem essa depressão? Eu acho que a questão social também influi muito nisso aí, né? Também, por isso que situação financeira, enfim, né? Por isso que é tão importante a gente buscar o auxílio. Eu vou falar depois um pouquinho, né, nas características que são importantes da gente estar atento. Como, por exemplo, esse conjunto, que eu vou seguir falando no físico e na interação social, né, que eu falei um pouquinho no humor e um pouquinho nos pensamentos. Mas quando a gente une numa pessoa essas 4 características que envolvem a desadequação, onde ela não se sente pertencente, onde ela diz, mudou uma chave em mim. Onde eu estou? Não me reconheço, não me acho. Então, quando isso acontece e tem, no mínimo, uma duração de 2 semanas e continua, aí a gente precisa estar atento e buscar um auxílio, né? Buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra, para que se faça o diagnóstico correto e o mais precoce possível. A gente trabalha, né, falando em sociedade, a gente trabalha hoje em dia numa sociedade que não tem muito a nos entregar para a prevenção. A gente não previne muita coisa. E isso não é só na área da saúde mental, né? Na área da saúde bucal também. Geralmente as pessoas só buscam o dentista quando estão com dor. E na psicologia, né, e na psiquiatria também não é muito diferente. O ideal seria, né, já fica aqui o convite, fica aqui o apelo para todos, né, que busquem conhecer um profissional, né, que sintam afinidade, que se faça um vínculo bem feito e que se possa, a partir daí, se fazer o diagnóstico, porque a gente tem vários tipos de depressão, leve, moderada, e dentro dessas características a gente também tem as nomenclaturas para elas, não é? E quando a gente fala numa depressão leve e de leve a moderada, com a psicoterapia é possível que essa pessoa consiga desempenhar de novo as suas funções de maneira adequada e satisfatória. Então, que a gente não espere para precisar entrar com medicação, porque a gente tem um outro tabu também, que a gente vai ter oportunidade, acredito, de falar ainda mais sobre isso na nossa entrevista, né? Só falando ali do físico e da interação social, né? Que também tem a questão das dores, né? Às vezes as pessoas se queixam de muitas dores em pontos específicos do corpo, não é? E isso, com a soma de outras características, levam, então, ao diagnóstico, né, de depressão e a interação social, né, que a pessoa começa a querer mais ficar isolada, não tem vontade de sair, convidam para um aniversário, ela nega, convidam para um jantar, para um almoço, ela até marca e depois ela desmarca, né, dizendo que se sente cansada, que vai ficar por casa. Não que isso seja ruim, porque às vezes as pessoas têm na sua personalidade uma timidez. Sim. Mas é preciso ter esse conhecimento, porque, como eu falei, é a soma de vários sintomas que nos alertam. Agora, Débora, o que mais leva à depressão e qual a relação da incidência da depressão na pandemia?
Certo. A correria, né, o estresse do dia a dia, ele interfere, né, nas nossas escolhas, na nossa tomada de decisões, por isso que é tão importante a gente poder pensar o que é a nossa prioridade. O que é hoje a minha prioridade? Quem sou eu? Aonde eu estou? Eu estou num lugar onde eu me sinto completa, onde eu me sinto satisfeita? Ou na maior parte do tempo, porque às vezes a gente, né, tem um dia mais difícil, tem alguns momentos, algumas situações, né, que nos deixam mais apáticos, que nos tocam, e está tudo bem. Né? A gente precisa entender que nem todo o sintoma, nem toda a tristeza, nem todo o recolhimento é depressão. Mas a gente precisa, sim, estar muito atento para as questões da depressão, porque ela é muito séria e ela pode ser combatida de uma maneira mais rápida, né? Deixando com que a pessoa possa ter à sua disposição um tratamento, um acompanhamento mais adequado o mais rápido possível, para que ela não se agrave. Porque quando a gente fala de depressão, a gente também pensa nas associações de outras patologias. Geralmente a depressão ela inicia só e ela pode iniciar por algum gatilho, ou ela pode iniciar por um gatilho particular, né, ou por alguma situação. Então, assim, quando a gente fala no dia a dia, a gente está falando de situações que a gente pode controlar. Mas também existem aquelas que a gente não pode controlar e que nos causam um choque. A perda de alguém, o término de um relacionamento, né, às vezes um divórcio, pega as pessoas de uma forma desprevenida. Desemprego. O desemprego, exatamente, a demissão, né, a perda daquele emprego. Por isso que é tão importante a gente sempre estar fazendo no nosso dia a dia essa autorreflexão. Como que eu estou? Onde que eu gostaria de estar? Será que o meu currículo está bom? Será que o meu currículo está pronto se eu quiser iniciar uma nova vida, uma nova etapa, independente da idade? Porque tudo que a gente consegue refletir e consegue entender que vai ser válido para a nossa vida, nos impulsiona. E tudo que nos impulsiona nos causa saúde, nos causa tranquilidade, nos causa leveza. Não que não seja difícil, mas nos faz evoluir, nos faz amadurecer. E quando a gente se coloca numa situação difícil, como a perda de alguém, de um ente muito querido, é difícil que a depressão se instaure. Quando a gente está nesse nível mais elevado, mais leve, mais tranquilo. Mas não quer dizer que, mesmo assim, a gente não possa ser acometido pela depressão. Agora, Débora, quais os quadros de depressão e como é feito esse diagnóstico? Como é que é? Certo. A gente tem o manual, né, que é o DSM. Ele seguidamente é atualizado. É uma linguagem, né, para os profissionais da área da saúde falarem a mesma coisa. Então, agora, recentemente, em março, saiu a nova edição e nós temos vários tipos, várias nomenclaturas. Algumas até são conhecidas, nossas, né, de falarmos até no popular, no cotidiano, né? Então, uma delas é a depressão, o quadro depressivo maior, né? A gente tem o transtorno depressivo persistente, como o próprio nome diz, ele persiste, né? Nós também temos a depressão pós-parto. Nessa eu gostaria de fazer uma pequena pausa, porque a gente está falando hoje na saúde mental em relação a essa campanha linda, maravilhosa que nós temos sobre o Setembro Amarelo. Mas há pouco nós tivemos o Outubro Rosa, falando da saúde da mulher, do autocuidado, com
o câncer de mama e outros tipos, né, de câncer feminino também. E aí, quando a gente fala de parto, a gente está falando de uma mãe, né, de uma mulher, que teve toda uma questão hormonal na gestação envolvida. Então, quando essa mãe ela tem o seu filho nos braços, ela também está passando por mais um outro ciclo também hormonal. O corpo dela primeiro está gerando, e então está se preparando de forma hormonal, e depois, quando ela está com o filho fora do corpo, o corpo, né, vai se refazer. Todas essas mudanças hormonais, elas têm um impacto muito grande. E na mulher, quando ela está vivenciando esse papel, já é, por si só, bastante de demandas. Porque a criança chora, precisa de atenção, precisa de colo, precisa de carinho, né? E o sono também vai ficando com desestabilidade, né? É difícil uma mãe com um bebê recém-nascido conseguir dormir a mesma carga horária que dormia antes. Então, a gente precisa ter essa atenção, né? As mamães que, porventura, estão nos ouvindo, ou todos os telespectadores que conhecem as mamães, conversem, né? Se vocês acham que estão tendo alguma dificuldade para além dessa demanda, né? Busque também um acompanhamento, né? Se já faz mais de 2 meses que existe algum sentimento envolvido de falta de prazer, né? Até de pensar assim, será que eu não estou sendo uma boa mãe? Será que eu estou dando conta? Mas por que eu estou me perguntando isso? Então, às vezes, é importante a gente se dar conta que o nosso comportamento ele está ligado aos nossos papéis que a gente desenvolve, que a gente desempenha na nossa vida, mas também por uma questão hormonal. Ali na outra questão, quando nós falávamos, eu gostaria de retomar um pouquinho, porque quando a gente fala no estresse do dia a dia, a gente também está falando nas escolhas que a gente faz, dos nossos pensamentos, das atividades que a gente escolhe fazer, né? Se a gente faz ou não uso de álcool, se a gente faz ou não uso de cigarro, do tabagismo. Então, tudo está ligado com o desenvolvimento cerebral que a gente tem. Tudo que a gente faz tem um impacto no nosso corpo, seja ele de imediato ou seja ele a longo prazo. Agora, Débora, uma questão bem delicada. Quadros de depressão na adolescência. É uma questão delicada essa. Agora, e muito importante. Como falar com adolescentes sobre esse assunto? Certo. Ali, quando eu falava no início, o senhor falou sobre o tabu, né? Nós só vamos conseguir firmemente e fortemente desvendar qualquer tabu, seja ele aqui falando da depressão e do suicídio, como também do luto, falando sobre isso. Então, quando no início eu lhe agradeci pela oportunidade, é porque a gente quase não vê materiais. E a gente quase, quando vê, são coisas muito pontuais, muito que não são profundas, que não esclarecem aquilo que talvez pudesse ser de maior valia naquele momento. Então, quando a gente fala da adolescência, a gente tem uma gama de pensamentos sobre isso, porque as crianças vão passando por fases, por etapas e chegam na adolescência. E a adolescência, por si só, ela também tem as suas questões hormonais e as suas questões comportamentais. Então,
Se você é pai, mãe, tio, dindo, amigo, vizinho, conhecido de adolescentes, fique atento e pergunte, converse. Não existe outra maneira de esclarecermos qualquer que seja a nossa dúvida, se não for conversando sobre. Então, o comportamento de um adolescente, como vai mudando o seu corpo físico, né? Nos meninos, eles vão ficando mais corpulentos, às vezes tem aquele estirão amanhecem maiores do que foram dormir. E a questão da mudança da voz, a questão da aparência, né? Onde às vezes aparece espinha, o crescimento dos pelos, né? E nas meninas, o crescimento do corpo, o crescimento do seio, também mudança da voz, mudança da pele. Essas mudanças hormonais também causam esses transtornos. Por isso que no comportamento dos adolescentes é tão fácil a gente ver eles se agrupando, porque eles se acham, eles se encontram entre eles de se sentirem parte da mesma turma, do mesmo momento. Então, é normal que eles optem por roupas mais soltas, por roupas mais escuras. É normal que eles queiram ficar com a porta do quarto fechada e até, às vezes, coloquem um bilhetinho, bata antes de entrar, por favor. Porque é um momento de reflexão, é um momento delicado de entender o que está acontecendo. Até ontem a minha voz era fina, agora está grossa e está oscilando. Então, tem muitas dúvidas. Eles têm muito mais dúvidas do que certezas, porque, às vezes, eles têm um comportamento muito imponente, não é? Mas eles também estão cheios de dúvidas. Então, uma das melhores maneiras de abordar com o seu adolescente é perguntar: a gente pode conversar um pouquinho? Como é que tu está te sentindo? Tá tudo bem? Eu notei que o teu comportamento mudou, que tu está mais quieto, né? Percebi algumas postagens tuas no Facebook, algumas leituras. O que é que está acontecendo? Tu queres ir na livraria? Queres ir ao psicólogo? Queres conversar? Vamos buscar este momento, né? Posso te auxiliar? Porque, às vezes, a gente não pergunta determinadas coisas porque tem medo da resposta. Porque o que eu vou fazer com o meu adolescente se ele me diz: olha, eu já pensei que seria melhor se eu não estivesse aqui? O que tu vai fazer com essa resposta? O que uma mãe que pergunta isso faz? E é muito comum essa resposta, hein? Muito comum. Muito comum. Então, a gente precisa entender que tem meios de auxílio, de ajuda, de suporte, que não só o meio de consultório particular, né? Para a gente poder perder o medo de falar. Porque, às vezes, também, o que mais precisa é um abraço, é um carinho, é um toque. E pode que a gente se surpreenda, que o adolescente nos diga exatamente isso, e que ele não chegue nessa fase, né, de se sentir tão frágil a ponto de dizer: bah, seria melhor se eu não estivesse aqui. Então, que a gente possa aproveitar e estreitar os nossos laços com todos, não só com o nosso adolescente, mas com as nossas crianças, com os nossos amigos, com todos. Porque o Setembro Amarelo está aqui para nos chamar a atenção para todos os meses do ano, para a importância que é as nossas relações, que a gente consiga ter um pouquinho de paciência e de jogo de cintura com aqueles que gostam de ficar mais em casa. Então, a gente pode dizer assim: vou levar o bolinho e o café na tua casa, pode ser? Porque, às vezes, o difícil é tomar o banho, se arrumar, sair. Né? E aí vem a negação. Ah, deixa para outro momento. É interessante agora, quando tu falavas, eu fiquei lembrando, o adolescente, ele também são desconfiados. Sim, tremendamente muito. desconfiados. Sim, e já sim. aconteceu comigo. Por exemplo, ô vô, por que está me olhando? Claro, porque a mudança do nosso corpo mas é o meu muito... olhar era um olhar de admiração, carinho, de vô. admiração, de Claro, orgulho, né? Claro. Compreendeu? Vô, por que está me olhando? Mas isso é muito comum assim no consultório, quando a gente conversa e a pessoa afirma assim, né? Mas, Débora, e tal coisa, tal característica, e eu digo assim: tá,
E quem mais, além de ti, está enxergando isso? Aí a pessoa para, né? E diz, pois é, né? É uma espinhazinha aqui, né? É, pois é. É, eu enxergo, mas eu fico horas no espelho procurando. Então, acho que essa desconfiança é muito pertinente por esta mudança. Porque o adolescente, ele deita no quarto, ou ele fica até mais tarde assistindo alguma série ou jogando algum jogo e ele furunga no corpo dele, né? Ele percebe aquela mudança até na hora do banho, na hora de escovar os dentes. E aquilo, na verdade, na cabeça dele é como a estampa do jornal, né? A chamada de letras garrafais da revista. Então, é importante a gente poder até conversar e abordar isso. Não, mas tudo bem, é legítimo, tu estás vendo, tu estás sentindo, tu estás percebendo, mas, para mim, eu não vejo. Então, o quanto essa leitura ela é delicada, né? Porque o seu neto não percebeu que o seu olhar era de carinho e o dele era de pavor pela mudança que ele se deu conta que ele naquele momento estava passando, que aos seus olhos passou despercebido, né? Ô, Débora, agora, qual a diferença entre a ansiedade e a depressão? Certo. Aqui nós temos duas patologias, né? Às vezes, uma pessoa ansiosa pode ter depressão, ou uma pessoa que começou com a depressão pode ficar ansiosa. Qual seria a diferença, assim? Eu gosto de pensar que na ansiedade é como se o teu cérebro quisesse te convencer de que algo ruim e de grandes proporções fossem acontecer. Então, tu acredita piamente que algo ruim pode acontecer daqui a pouco. Então, o teu problema na ansiedade sempre é o futuro. O teu problema com a ansiedade nunca é o agora, né? O ansioso, ele quer que logo chegue. E aí, quando chega, ele não aproveitou o caminho, ele não aproveitou o processo e ele já está logo pensando no próximo evento. Na depressão, a gente tem essa relação cerebral como sendo... Não que o cérebro está te enganando, né? Te manipulando para te convencer. Ele, na depressão, ele te mostra como se tu estivesse sempre doente. Como se o teu corpo, o teu mecanismo estivesse sempre adoecendo. E isso causa tanto desconforto quanto. Por isso que a gente pode ter uma pessoa só ansiosa e uma pessoa só depressiva, e uma pessoa que começou com ansiedade e ter um quadro de depressão, ou vice-versa, começar num quadro de depressão e vir a ter ansiedade. Tá, e agora, como saber se um jovem está entrando em depressão e como auxiliar esse jovem, nesse caso? Certo. A gente precisa levar em conta sempre que a fase da adolescência, ela muda. Ela vai mudando, ela vai evoluindo. E uma das características, às vezes, é a insatisfação. E aí, às vezes, a gente perde um pouco a linha assim, de pensar aonde que está o nível de até aqui está normal, passou disso, é patológico, é uma doença, é uma depressão. Então, de novo, eu volto na característica de conversar com esse jovem, de perguntar como é que ele se sente, de perguntar se ele está satisfeito, se tem alguma coisa que está incomodando ele muito demais, que poderia melhorar. Uma das questões bem clássicas na depressão no adolescente é um excesso de irritabilidade, de explosão, né? A gente também tem as questões do sono e da alimentação,
né? Então, quando come demais ou não come, quando dorme demais ou quando não dorme, e que isso perpetua mais de 2 meses, que isso se repete por muito tempo, aí a gente sempre tende a conversar, né? Geralmente nessa idade, às vezes as pessoas já não estão mais indo ao pediatra, né? Mas se ainda tem esse contato com o pediatra, de poder conversar, e se não tem, né, que possa buscar o médico, que às vezes é mais acessível até pelo plano de saúde ir no médico do que ir no psicólogo. E o médico vai conseguir, né? Eu tenho alguns casos que vêm por atendimento clínico, né? Os médicos identificam e acabam encaminhando, fazendo o encaminhamento. Então, assim, como identificar? Identificou que o jovem está com um comportamento muito diferente do que era há 10, 15 dias atrás, tenta conversar. Se nessa conversa não ficou muito claro, tem dúvida, ou ficou claro, mas não sabe muito o que fazer, busque um auxílio, busque um médico, ou já busque, né, o atendimento psicológico ou o psiquiátrico também, porque é importante o encaminhamento para que a gente possa identificar, diagnosticar e conseguir trabalhar com prevenção, porque a depressão, ela não é um tratamento um tratamento e um acompanhamento rápido. Ela tem um prazo mínimo de duração. Um episódio de depressão maior, que é o caso mais comum de depressão que existe, ela começa, né, assim, ali a gente identifica com 2 meses, né, de que aqueles sintomas estão presentes, e ela pode durar até 2 anos. Então, o acompanhamento, o tratamento, ele também demanda um certo tempo mínimo. Então, as pessoas precisam entender, né, que é uma demanda que precisa de tempo e de paciência para que possa ter o êxito no tratamento. Agora, Débora, a depressão tem cura? Ela tem cura, mas é uma cura um pouco diferente do que a gente está acostumado. Porque eu falei lá, e até não comentei sobre os outros tipos de depressão, mas tem, por exemplo, a depressão sazonal, que acomete em países de que tenham uma característica mais de frio e de inverno, outono e inverno, né? Mas também no Brasil a gente vê pessoas com esse tipo de depressão, depressão sazonal. Então ela se repete. Então, assim, uma pessoa que tem depressão ao longo da vida e que começa cedo, ela pode repetir de 4 a 7 vezes a depressão. Então, assim, a pessoa não é depressiva, mas ela está naquele momento experimentando a patologia da depressão. Então, a gente precisa, sim, buscar o acompanhamento para que essa pessoa consiga sair deste quadro, para que ela consiga evoluir e, quiçá, né, não repetir o quadro. Sim, então não existe assim, olha, tu estás curado, né? Existe a tendência daquele quadro, daquele episódio que pode perdurar de 2 meses a 8 meses, 1 ano e meio, 2, mas ela vai ter que ficar sempre atenta. Mas essa sua pergunta, ela é muito pertinente e importante, porque assim, não é porque ela pode se repetir que a gente não vai curar. Porque já aconteceu no consultório atendimento assim. Débora, eu queria te contar que essa semana eu perdi uma pessoa muito querida, eu estou muito triste, mas eu preciso te dizer que eu estou bem, eu estou vivenciando este luto e eu não estou depressivo. Porque quem já passou pela depressão entende a profundidade de cada sentimento. A pessoa que está com depressão,
ela tem uma tristeza imensa, intensa, profunda. Então, a gente só ela sabe o que é, não é? Eu, uma ocasião, não querendo te interromper, não, fica à vontade. Uma pessoa me disse assim, não é uma dor na matéria, eu sinto uma dor na alma. Exatamente. Dor da alma. Exatamente. Exatamente. E é horrível, né? E é muito impactante, né? Então, se torna tabu porque é difícil ouvir. E é difícil tu ouvir isso de alguém que tu gosta, que tu ama, que tu conhece. Sim, a gente fica até numa situação um pouco impotente, porque sem saber o que fazer. Como é que eu posso te ajudar? É difícil, né? É, muito, muito. Agora, uma questão bastante forte, mas que a gente precisa falar. Ô, Débora, qual a relação entre suicídio e depressão? Existe, né, casos comprovados, né, de que onde existiu o suicídio, existia a patologia de depressão. Pode acontecer, sim, de uma pessoa escolher tirar a sua vida sem ter o diagnóstico de depressão. Pode acontecer de outras patologias estarem associadas e agregadas. E isso não ser algo suportável. Então, quando a gente fala em suicídio, a gente está falando nessa característica que o senhor citou antes. A pessoa que comete o suicídio, ela não quer não viver mais, mas ela quer sim eliminar essa dor profunda que ela sente. Então, quando a pessoa chega nesse extremo, é porque ela já passou por vários indícios e deu esses indícios, inclusive, no seu dia a dia, de uma forma muito sutil, muito tênue, né, de que é melhor que ela não esteja mais aqui. Agora, por que a depressão pode levar ao suicídio? Como a depressão, ela mexe no estado de humor, no estado de pensamento, no estado físico e na interação social, ela se articula, o cérebro se articula para se defender de uma situação. Então, quando a dor dela é tão intensa que ela pensa assim, eu não preciso mais estar aqui, nada mais faz sentido, eu não tenho prazer. Então, ela acaba indo para um ato extremo, que é de achar que a única forma e a única via de não sofrer mais, de eliminar esses sentimentos profundos de tristeza, de desvalia, é tirando a sua vida. Nós vamos, Débora, a um rápido comercial. Tá certo. Já voltamos falando desse assunto muito importante. Tá bem. Que é o cuidado, os cuidados com a saúde mental, né? Perfeito. Memorial Pet São Francisco. Com despedida, cremação e enterro. No dia em que o seu pet partir, troque a dor pelas lembranças. Por isso, neste momento, preste a última homenagem a quem só te deu amor. Planos preventivos em até 24 vezes. Memorial Pet São Francisco. Seu melhor amigo na despedida do seu pet. Atendendo toda a Zona Sul. Rua General Teles 963 em Pelotas. WhatsApp 984450095.
Alô, amigos! Dia 14 de setembro estaremos de volta a partir das 21 horas e 30 minutos com um novo panorama. Muita informação, muito entretenimento, muita entrevista e você é o nosso convidado especial. Você que quiser participar, pode ligar pra gente. Você que tiver problema no seu bairro, de inundação, de buraco, liga pra gente. Novo panorama a partir do dia 14 de setembro às 21 horas e 30 minutos. Birinha Antenista. Instala antena e conversor digital. Se sua TV está travando ou algum canal não está pegando, chame Birinha Antenista. Ligue ou chame no WhatsApp 984055885. Atende Pelotas, colônias e cidades vizinhas. Trabalha sábados, domingos e feriados. Você que está procurando carnes com bom preço, qualidade e com procedência, você acertou. Casa de Carnes Masson. Temos conveniências e bebidas em geral. Tudo para o seu churrasco ficar mais gostoso, com carnes rigorosamente selecionadas. Venha você também nos visitar. Rua Moacir MacDonald Dias, 101, bairro Santos Dumont. Informações pelo celular 984-746762. Casa de Carnes Masson. As melhores carnes estão aqui. Precisando de peças e acessórios para o seu carro? Conte com o Otelmo. Aqui tem de tudo, inclusive latarias, faróis e mecânica em geral. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Otelmo Autopeças. Há 35 anos no mercado, buscando sempre oferecer o melhor atendimento e os menores preços. Venha nos visitar na Avenida Salgado Filho, 413, fone 3223-1088, WhatsApp 984039740. Venha deliciar-se com o Churrasquinho da 15. Cardápio variado, ambiente climatizado, para você se reunir com os amigos e bater aquele papo. Tradição de gaúcho é comer no Churrasquinho da 15. Aberto diariamente, das 18 à meia-noite. Rua 15 de novembro, 853. CRVA Central 0259, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4099, atrás do antigo Pois. Agende o seu serviço com transferências de propriedade, primeiro emplacamento, segunda via de documentos, vistorias, alteração de característica do veículo, retirada de documentos digitais, entre outros serviços. Horário diferenciado, das 8h30 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Atendimento exclusivo no PA de Morro Redondo. Confiabilidade e profissionalismo é no CRVA 0259, na Avenida JK de Oliveira, 4099. Venha se divertir você também nos bailinhos da melhor idade do Grupo Rancho Novo, com a melhor roda de carreta da cidade. Todas as quintas-feiras, na sede da Aspra, na rua Dom Pedro II, 1057. E atenção, sócios com suas mensalidades em dia não pagam ingresso. Grupo Rancho Novo, aqui você se sente em casa. O Sintonia de volta, hoje conversando com a psicóloga clínica Débora Pradier sobre os cuidados com a saúde mental. Agora, quando se fala em cuidado com a saúde mental, o suicídio é um dos aspectos que ainda é considerado um tabu, mas precisamos falar sim sobre este assunto. É preciso informar que há uma saída e que ninguém está sozinho. Nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. E o CVV, ele dispõe de um atendimento através do telefone 188, prestado por pessoas com conhecimento e capacitadas para falar sobre esse assunto tão importante. E não é só o suicídio, não é, Débora? Também eles atendem casos de depressão. Sim, sim. O CVV, ele é uma ONG não governamental, onde tem profissionais
24 horas por dia disponível para conversar. Então, se você que está nos assistindo acha que gostaria de conversar, ligue. Essa ligação ela é gratuita. Para os jovens, tem o chat também. Dá para conversar sem ser por voz, porque às vezes os adolescentes não gostam, ou alguma pessoa também prefere digitar. É importante dizer que é mantido o sigilo, e é importante, esse serviço é daquelas coisas que a gente para e pensa assim, que orgulho de ser brasileiro, que orgulho de poder fazer parte, porque é muito importante a gente ter aonde ter suporte, ter aonde recorrer, né? A gente sabe que muitas vezes tem precariedade nos atendimentos das UBSs, pelo SUS, pelos encaminhamentos, a gente sabe, né, que as filas ficam grandes, mas o quanto é importante a gente disseminar que existe outras formas de buscar, então, esse primeiro atendimento. Porque, às vezes, a gente tem algumas barreiras para agendar um atendimento, para chegar até, né, um consultório, e nesse atendimento vai ser o caminho que vai te facilitar, que vai te trazer certeza de buscar de novo as rédeas da tua vida. Preste bem atenção. Centro de Valorização à Vida, CVV. O telefone é 188. Não perca essa oportunidade. Ô Débora, seguindo aqui a nossa pauta, eu te pergunto já no final, como podemos abordar o suicídio para deixar de ser um tabu? Mais uma vez, eu vou repetir, né, o quanto é importante a gente entender assim, existe um tabu. O que é o tabu? O tabu é o não falar. As emoções que estão envolvidas em deixar velado. Por que eu deixo quieto? Por que eu não pergunto? Por que eu não assumo? Então, mais uma vez, eu vou, né, falar da importância que é conversar, comunicar, estar disposto, estar disponível. Uma coisa que é muito importante é a gente pensar assim, eu vou conversar com o meu amigo que eu acho que não está muito legal. Se esse meu amigo confirmar que não está muito legal, eu posso sim perguntar para ele, mas vem cá, em algum momento dessa tua perturbação, desse teu momento, dessa tua tristeza, tu já pensou em não estar mais aqui? Porque a palavra suicídio, ela é muito forte, ela é um choque. Então a gente não precisa falar sobre isso. A gente tem meios de se comunicar perguntando, então, de outras formas. E essa que eu falei agora é uma delas. E se essa pessoa disser, sim, eu já pensei em me matar, a gente continua olhando para a pessoa de maneira acolhedora e diz para essa pessoa, o que mais sobre isso tu gostarias de me dizer? O que mais? O que mais sobre isso tu gostaria de me falar? Eu estou aqui. O quanto é importante a gente ser ouvidos. Eu me criei escutando de um médico amigo conhecido que a gente tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falar. Então, quando a gente ouve de uma pessoa que sim, que ela gostaria de se matar, nosso ímpeto, a nossa angústia, a nossa agonia é tão grande que a gente já vem logo desfiando 1/3 lá. Mas não faz isso, mas pensa no teu filho, mas pensa na tua vizinha, mas pensa na tua vida, e tu tem um trabalho importante, olha o cargo que tu tem, e a casa, e o carro que tu conquistou, são conquistas tuas, né? Ou mesmo que não seja de conquistas que se fale, mas que se fale das relações, o teu pai, a tua mãe, o teu irmão. Essa pessoa, ela está doente, ela está ferida, ela não consegue, nesse momento, captar por
por essa linha de raciocínio. Então, escute. Se a gente faz uma pergunta, a gente escuta a resposta. E se essa resposta não cabe dentro da gente, que é uma resposta muito chocante, impactante, porque a gente não quer perder ninguém, a gente se mostra disposto e disponível à escuta. E depois de um longo papo, de uma longa escuta, que a gente possa dizer: o que tu gostarias que eu te ajudasse? Tem alguma coisa que eu possa fazer para te auxiliar? Muito possivelmente a pessoa vai dizer que não, mas aí a gente pode se mostrar, mas quem sabe eu conheço o médico tal, o psiquiatra tal, a psicóloga tal, quem sabe eu te ajudo, quem sabe a gente marca, eu vou contigo, te acompanho. É o acolhimento, é o estar junto para o que der e vier. Ô, Débora, encerrando já a nossa entrevista. Um tema vasto. Muito vasto. Vasto e importante. Ô, Débora, eu pergunto, então, a pergunta final. Qual o recado que podemos deixar para quem nos assiste e já pensou que a vida não vale nada? O que tu dirias para essa pessoa? Tem um pedacinho de um poema que diz assim: fica. Fica para mostrar que vale a pena. Fica para venceres e seres exemplo de que as tuas assombrações tu fostes capazes de vencer. Fica. Pede um abraço, pede um auxílio, liga no 188, busca ajuda. Pede essa ajuda. O quanto é importante a valorização das nossas emoções, dos nossos momentos, da nossa vida, em conjunto, na nossa sociedade, seja na nossa casa, seja na casa de um amigo, com quem for que tu compartilhes a tua vida. Mas eu te deixo esse convite. Fica. Débora, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Espero que retornes outras vezes. É sempre um prazer te receber. Igualmente, meu amigo, fico à sua disposição. Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando e todos os meus amigos e queridos que eu sei que estão me assistindo também. Muito obrigada, um beijo carinhoso em vocês e em todos os telespectadores e no senhor também. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Eu conversei hoje com a Débora Pradier, uma psicóloga clínica com formação em psicodrama, e nós falamos sobre um tema bastante relevante: cuidados com a saúde mental. Cuidado com a vida, o nosso bem maior. Sintonia fica por aqui. Eu volto na próxima semana. Com certeza teremos mais bom encontro.